glória e louvor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, no seu capítulo de número 2, apenas o verso de número 14. Oséias, capítulo 2, apenas o verso de número 14. Vamos ler juntos, a uma só voz, num grande coral. Vamos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Mais uma vez. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aqui, não apenas nesse momento cultico, mas estamos nesse lugar colocados por Deus e cuidado por Deus e vendo e vivendo as suas provisões, o seu sustento, o seu amor, na verdade ia falar de novo o seu cuidado, mas para retratar efetivamente do que é o amor de Deus. Quando nós estudamos sobre atributos de Deus, nós olhamos para aquilo que nós chamamos dos seus atributos incomunicáveis, sua fidelidade, a sua imutabilidade, e também falamos dos seus atributos comunicáveis. E quando pensamos sobre os atributos comunicáveis, não podemos deixar daquilo que ele se revela e daquilo que ele se comunica a nós, que é o seu amor, o amor de Deus. Já começo lembrando de uma canção de criança falando do amor de Jesus, que dizia o seguinte: o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus. Maravilhoso Senhor, grande amor, aleluia, amém. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua intenção, é incomparável, Senhor. Grande amor. Eu acho que não é de criança, acho que do tempo da juventude, né? Que nós cantávamos este cântico belíssimo. E eu quero então, meus amados irmãos, me ater sobre o amor de Deus. O amor de Deus com cada um de nós. O amor de Deus, ele é restaurador. O amor de Deus, ele é paciente. O amor de Deus, ele também é pedagógico. Quando alguns momentos da vida da gente, nós passamos por momentos de aflição e de dor, então é importante nós entendermos que isso faz parte da pedagogia de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, e o seu amor também, ele é transformador. E eu quero que a gente olhe para este livro especificamente, o livro do profeta Oséias, e entender tudo aquilo que está nas cortinas, nos bastidores desse livro, porque Deus vai levantar um profeta e vai usar este profeta para que ele se relacione, para que ele case com uma mulher infiel, uma mulher que se deita com muitos amantes, e ele casa com essa mulher, e essa mulher em alguns momentos, ela negligencia, ela erra, ela peca, e a despeito disso tudo, Deus revela para Israel o seu amor. E eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele é um amor a despeito da nossa infidelidade, porque a palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Meus amados irmãos, a relação de Deus conosco nunca é uma relação de meritocracia. Se fosse meritocracia,
todos estávamos aqui condenados à morte. O amor de Deus é graça. Lembro de, acho que eu vou cantar mais hoje que pregar. Quando Paulo César Brito vai cantar aquela música. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei. E agora outra parte eu esqueci, mas eu vou dizer que ele vai dizer: foi graça, graça superabundante. É a graça do Senhor, meus amados irmãos. E o livro do profeta Oséias simboliza a relação de Oséias, que expressa o amor de Deus, e a infidelidade de Gomer, ela representa o seu povo, Israel, que erra, que peca. O contexto, toda a história deste livro nos mostra a infidelidade de um povo. Vivemos em tempos, queridos irmãos, de relações frágeis, onde as promessas são facilmente quebradas. O compromisso parece descartável. Era exatamente isso, e infelizmente, que marca a instabilidade de um relacionamento superficial de Israel com o Senhor. É isso que Deus vai levantar o profeta Oséias para mostrar como a relação de Israel era uma relação vacilante, pois Israel havia se prostituído espiritualmente, buscando outros deuses e alianças, esquecendo do pacto que eles haviam estabelecidos com o Senhor. Essa é a marca deste povo, dentro daquele contexto do profeta Isaías. Mas, em meio a essa realidade de juízo anunciado, nós encontramos um versículo de esperança. Ele revela o coração de Deus, a sua aliança, a sua graça, o seu amor restaurador. Olha como diz o verso, queridos irmãos, e eu vou destacar sobre este amor, com ênfase nos 3 verbos, que é sempre que eu gosto de fazê-lo. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O amor de Deus é um amor que atrai. Deus, que havia então disciplinado o seu povo por consequência dos seus atos pecaminosos, agora este mesmo Deus, ele toma a iniciativa de restaurar o seu povo, dizendo: portanto, eis que eu a atrairei. Essa expressão atrair mostra a iniciativa de Deus de restaurar o seu povo, de restaurar a Israel. Ele é quem nos busca, é Ele que move os nossos corações. Se fôssemos, e você está aqui, sabe por quê? Porque você quis, porque Ele te trouxe. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele que toca o nosso coração. Eu lembro de Jeremias, que diz o seguinte: de longe me deixou ouvir o Senhor e me disse: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade o atraí. Essa é a relação de Deus conosco. É a ideia atrair no sentido hebraico, é no sentido de
nos seduzir, e nos seduzir com ternura, é alguém que nos corteja. Deus é aquele que nos corteja com amor. Deus não é apenas justo, Deus é um Deus também compassivo. Quantas vezes, queridos irmãos, nós somos infiéis, mas o Senhor, em sua soberana graça, Ele nos atrai, como diz esse mesmo livro, no capítulo 11, verso de número 4, vai dizer que Ele nos atrai com cordas de amor. Com todas as ações pecaminosas de Israel, Deus fala o seguinte: eu vou lá e vou atraí-la para mim, eu vou cortejá-la com ela. O amor de Deus é um amor que nos atrai, é aquele que nos atrai a Ele, é aquele que corteja conosco. Queridos irmãos, que amor encantador! Humanamente falando, qualquer pessoa, ao ver um ato de infidelidade, imediatamente não queria se relacionar, se aproximar, estar com esta pessoa por todos os seus atos cometidos. E aqui em Israel são várias ações de pecado e de erro e de desvio. A história de Israel é uma história de oscilações de fidelidade. Mas Deus é aquele que nos atrai a Ele. Ele vai até você e te atrai. O amor de Deus nos atrai. O amor dele nos seduz. O amor dele nos encanta. Mas Ele não é apenas um Deus que expressa o seu amor no sentido de nos atrair a Ele. O amor também, Ele nos leva, como diz o segundo verbo, eu a levarei. Perceba, queridos irmãos, que a ideia deste verso traz uma perspectiva pedagógica divinamente, pois Deus conduz esse povo, Deus leva este povo, como diz este verso, Deus leva o seu povo para o deserto. O deserto na história de Israel é lugar de provação, mas o deserto também, ele é lugar de preparação. Foi lá que Israel aprendeu a depender de Deus. Após o êxodo, foi uma escola de 40 anos. 40 anos de pós-doutorado, de formação e de entendimento e de correção e de ensinamento de Deus. Deus às vezes nos leva para o deserto. E o deserto é a escola de Deus. O deserto às vezes nos tira das distrações. O deserto, ele silencia os ídolos. O deserto revela quem nós somos e quem Deus é. Entenda que no deserto que você tem andado, Deus não te abandonou. Até porque, vamos lembrar da história de Israel? Eles estavam peregrinando no deserto, mas quem estava no deserto com eles o tempo todo? O Senhor. E Deus dava sinais. Durante o dia, uma nuvem refrescante para que eles não sofressem plenamente com o calor. E à noite, uma coluna de fogo
para os aquecer do frio. Essas são as representações simbólicas de um Deus provedor naquele contexto do deserto, mas revelando a sua presença. Como é que você está? Aonde você está? Você pode estar no deserto, mas saiba que o deserto não é punição de Deus. O deserto é um meio de graça, é um meio a qual Deus permite você viver e você passar. E às vezes dentro desse contexto, nesse lugar, no deserto da sua vida, você se acha em profundas necessidades e vive um momento de isolamento, de dor e de sofrimento. Queridos irmãos, no deserto da vida, tem hora que a gente se vê só. Você está cercado por pessoas. Você está cercado pela tua família. Você está cercado pelos seus amigos. Mas nos seus momentos cruciais, você não tem ninguém. Você sente a dor. Você sente a aflição. Você sente a angústia. Você passa pelo abatimento. Você se encontra no seu quarto isolado, fechado e escuro, para que ninguém saiba da tua dor. Às vezes você vai no teu banheiro para chorar, porque você ri por fora, mas chora por dentro. Você não permite com que as pessoas vejam a intensidade e o tamanho da sua dor e do isolamento que você está passando. Talvez essa seja o momento, ou esse seja um momento da tua vida. Mas eu quero dizer que tal como Israel, naquele deserto de peregrinação, e você no deserto da sua vida, nos momentos cruciais de isolamento, de sofrimento, de angústia e dor, em que você muitas vezes se sente só, mas você não está só, você pode se sentir só, isso é apenas o teu sentimento, mas Ele está contigo sempre. Ele está com você, Ele está do teu lado, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo. Eu acho que eu falei aqui, vou falar igual o pastor Marcos, como tem gente nova, vou contar de novo, porque eu gosto daquele vídeo, onde aparece aquela moça, chorando, encostada num patamar. Eu não sei se era isso, obrigado, já sabe que eu quero beber água. Quero ver se você vai saber na hora que eu vou precisar do lenço. E naquele momento, aquela jovem, ela está triste e chorando, e Jesus está do lado dela. Jesus está secando as lágrimas dela, Jesus anda com ela. Talvez você esteja se sentindo só, mas Jesus está contigo. Neste deserto é importante que você saiba que ao estar passando por ele, ao estar atravessando a este lugar, um lugar de perda, de dor, difícil de se passar e de se viver, é importante saber que ele está contigo nesse lugar. O deserto é o palco do agir restaurador de Deus. Agora tu não acertou. Está aqui. O deserto é o lugar da restauração. Você está passando pelo deserto? Se você está aí, Ele não te colocou aí para te destruir. Ele não te deixou aí nesse lugar porque Ele te abandonou. Mas Ele te deixou aí para te ensinar, para renovar a sua vida. Deus então fala através do profeta Oséias.
eu a levarei para o deserto. O amor de Deus é o amor que nos atrai. O amor de Deus é o amor que nos leva para o deserto. Mas o amor de Deus é o amor que também nos fala ao coração, como continua o verso, e falarei ao coração. É isso que Deus fala através do profeta, e lhe falarei ao coração. O nosso Deus não é apenas aquele que nos atrai, que nos conduz, que nos coloca no deserto, mas é aquele que fala ao nosso coração, e não apenas à nossa mente. Ou seja, as palavras do Senhor são palavras de consolo, de esperança e de promessa. Diferente de todos os juízes, Deus fala assim com palavras duras por meio do profeta Oséias, mas agora de maneira particular, singular, específica, ele fala de restauração. Agora, esta palavra, ela é um bálsamo da parte de Deus. Deus continua falando conosco hoje por meio da sua escritura, por meio da sua palavra, pela pregação. Deus fala conosco através de uma ação poderosa do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, que o amor de Deus é o amor que te atrai, é o amor que te leva, mas é o amor que também fala contigo. Às vezes, a gente precisa só de alguém. Para falar conosco. Não para nos condenar, não para nos julgar, mas para nos acolher, para cuidar da gente. As palavras do Senhor são palavras de amor. São palavras de correção, sim, mas que não está divorciada ao seu amor. São palavras que Ele traz para nós, com o desejo de que os nossos corações sejam quebrantados. São palavras que nos trazem paz, retirando de nós toda a culpa. São as palavras que nos tiram da morte para a vida. As palavras do Senhor são palavras que dão vida. Este verso especificamente, irmãos, revela profundamente o caráter de Deus. De um Deus que não desiste, mesmo diante da infidelidade. Um Deus que nos atrai a Ele com graça. Um Deus que nos forma, nos leva para o deserto, mas que também nos cura. Este é o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus da restauração. Nós estamos falando do amor de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com Ele? Como é que está a sua vida no comprometimento com Ele? A história de Israel é marcada pelos erros, pelos percalços, mas a história de Deus é marcada
pelo amor. Ele não desiste de você. Ele não cansou de você. Você é aquilo, ou é aquele a qual Ele mais ama, de tudo aquilo que Ele criou. Você é o mais importante. Eu queria que você olhasse para a história de Israel, representando talvez que a tua vida não se diminua, no sentido de achar que você não tem mais valor pelos seus erros, pelos seus percalços, pelas suas falhas. Ele te ama e te atrai a Ele apesar de. Ele te leva para esse lugar, para esse deserto, onde você passa tantas dificuldades, tanta dor. Sabe? Tem vezes que é só você. E não adianta ter muitas pessoas. E não adianta ter muitos parentes. Ter muitos amigos. Tem hora que na dor é só você com você. Mas também é Deus com você, neste deserto que Ele te levou, mas Ele está com você. E nesse lugar, Ele também fala ao teu coração, revelando para você o quanto Ele te ama. O quanto Ele te quer, o quanto Ele quer compartilhar com você, o quanto Ele quer ouvir de você e quer falar com você. Esse é o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus por mim, eu não sei o que seria de mim. Só para mim, se não fosse o amor de Deus por você, o que seria de você? O amor que nos atrai, o amor que nos leva, o amor que fala conosco. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma canção. Se eu não me constranjo, se não tiver ninguém, mas eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, de dizer para você, e de convidar você, e entendendo que foi Deus que falou contigo, por meio dessa palavra, e que você quer tomar uma posição aqui, e se colocar diante de Deus, entendendo que, apesar de você, de todos os seus erros, de todas as suas falhas, Ele te ama. Ele está te atraindo para Ele, te levando para Ele, falando contigo. Se você deseja que nós oremos por você, entendendo que essa é uma palavra que Deus falou ao teu coração, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Talvez você esteja muito mal. Talvez você esteja muito triste. Você veio até para o culto. Você veio até adorar o Senhor. Mas o teu coração está partido. Tu está chorando por dentro. A dor da tua alma tem sido intensa. E você quer aqui se derramar na presença de Deus,
Esse é o momento, essa é a oportunidade. Não faça isso por mim, faça isso por você. Pense agora em você, nesse momento, se coloque diante de Deus, do amor de Deus. Nós vamos louvar a Deus com uma canção.